Olá pessoal, então a gente vai dar continuidade aqui a transformações lineares, mais especificamente matrizes semelhantes, né? Mas antes que a gente trabalhe matrizes semelhantes, a gente vai trabalhar um pouco mais em alguns exercícios que a gente vai usá-lo, o resultado desses exercícios para os exemplos de matrizes semelhantes aqui. Tá? Então, no caso aqui, ó, matriz semelhantes é o próximo conteúdo. Então, vamos fazer o seguinte, né? Primeiramente, vamos lá e fazer uma revisão rápida ou mais alguns exemplos relacionados a matriz que representa um certo operador linear, né? Então, no caso aqui, dado o operador linear T do R2 e R2, então nós temos aqui T de xy, 2x mais y, x menos y, determine TA. Tá? Antes a gente usava essa notação aqui, né? A matriz T, assim, entre colchetes, né? A matriz que representa o operador linear, ou no caso era a transformação linear, relativa às bases A e B, onde A era a base do domínio e B a base do contradomínio. Certo? No caso aqui, a gente vai colocar esta simbologia TA, mas também vai ser a matriz que representa a transformação linear, no caso o operador linear, visto que o espaço vetorial é o mesmo, né? Então, TA é a matriz que representa o operador linear relativo às bases A e A, certo? Ou seja, domínio é a base A e o contradomínio também é a base A, certo? Ok? Então, vamos lá, né? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos só relembrar, né? Então, como foi dada apenas uma base, a base A, significa que ela é base dos espaços vetoriais V, domínio, e W do contradomínio, R e R. Qual é o primeiro passo? É você verificar qual é a ordem dessa matriz TA, que representa o operador linear. No caso aqui vai ser o quê? 2 por 2, né? Porque a dimensão dos dois espaços vetoriais é 2. Então, no caso aqui, a gente tem que saber que a matriz TA, então vai ser uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, onde esta primeira coluna vão ser o quê? Os coeficientes da combinação linear do vetor imagem do primeiro vetor da base A relativo à base A. Ou melhor dizendo, você vai pegar o primeiro vetor da base A, V1, substituir na transformação linear, encontra a imagem, e este vetor imagem você escreve como combinação linear dos dois vetores da base A. Os coeficientes encontrados são A e B. Por isso que vai ser chamado de A e B de T de V1A. Do mesmo jeito, para encontrar a segunda coluna. Ok? Então, a matriz que representa uma transformação linear ou um operador linear são vetores coluna que são componentes de um certo vetor relativo a uma certa base. Tá bom? Então, no caso aqui, relativo à base A. Em que, aí já foi comentado, né? Então, nós temos aqui. Então, o primeiro passo, o que é? Primeiro passo, então, basta que a gente calcule apenas quem? O T de V1A e o T de V2A. Aí a gente finaliza e encontra a matriz TA. Bom, então vamos lá. Então, antes da gente fazer isso, qual é o primeiro passo? É você pegar os dois vetores da base do domínio, que é V1 e V2, encontra a imagem de cada um, ou seja, o T de V1, que é 1, o V1 é 1 e 2. Substitui na transformação linear aqui, 2x mais y, então você substitui aqui, ó, 1 e 2, que vai dar 4, 1 e 2 que dá menos 1, então 4 e menos 1, bem aqui, tá? Do mesmo jeito, para você encontrar quem? A imagem do segundo vetor da base do domínio. Tá aqui, ó. 2 e 3. Então, eu substituir 2 e 3 aqui, vai dar 4 mais 3, 7. 2 e 3 aqui dá menos 1. Então, vai dar igual a 7 menos 1. Bom? Então, a partir do momento que você encontra a imagem de todos os vetores da base do domínio,
esses vetores, eles, vamos dizer assim, que caem no contradomínio, fazem parte do contradomínio, do espaço vetorial W, que também é o próprio R2. Aí você escreve como combinação linear de uma base do contradomínio, que é a mesma base A. Tá? A gente vai usar a mesma base. Então, você vai lá, pega T de V1, é uma combinação linear, então ficaria assim, ó, AW1 e BW2. Quem é W1 e quem é W2? São os dois vetores da base do contradomínio, que são os mesmos vetores aqui da base do domínio. Ou seja, V1, o W1 é V1 e o W2 é o V2. 1 e 2, 2 e 1. Então você vai lá, pega o primeiro vetor que você encontrou a imagem, 4 menos 1 aqui, e escreve como combinação linear da mesma base A, V1 e V2 aqui, pronto. Resolve esse sistema e você encontra lá quem? Os valores de aqui, né? De A e B, que no caso deu T de V1, que é a primeira coluna da matriz TA. Ok? Então, da mesma forma, você pega a imagem do segundo vetor, escreve como combinação linear de W1 e W2, que são os mesmos vetores, V1 e V2. Certo? Aí, a partir daí, então você pega o vetor, né, que é a imagem do T de V2, 7 menos 1, e W1 e W2 é o mesmo V1 e V2, também resolve o sistema, você encontra D e C, que é a segunda coluna de quem? Aqui, a segunda coluna da matriz TA. Pronto. E a primeira coluna é justamente menos 14 e 9, que é isso aqui. Pronto. Tá? Só para relembrar, em princípio, para que vai servir essa matriz? É claro que a gente vai usar essa matriz lá em diagonalização de operadores. A gente vai fazer algumas demonstrações, a gente vai precisar. Tá? Então, no caso, nós temos o seguinte aqui. No primeiro momento é assim. Você tem o vetor VA, aqui, ou seja, os componentes do vetor VA. Aí você quer determinar direto quem é a imagem do vetor VA, ou melhor dizendo, as componentes desse vetor relativo à base do contradomínio, que é a mesma base A. Então, para você escrever, encontrar essas componentes da imagem do vetor V relativa à base do contradomínio, tendo as componentes do vetor V relativa à base do domínio, existe uma matriz T aqui que você multiplica. Tá? É a TA. É essa matriz que a gente acabou de encontrar aqui. Tá bom? Vamos lá. Segunda parte. Como a gente vai usar o quê? Esses resultados aqui. Tá? Então foi colocada a letra B. Então a gente pode ir um pouco mais rápido, visto que é a mesma ideia. TB é a matriz do operador linear relativa à base B. Ou seja, o domínio é menos 1 e 3. 3 e menos 8. Os dois vetores da base do domínio e a base do contradomínio também são iguais a V1 e V2. Tá bom? Então, do mesmo jeito. TB é AB. Tá? Quem é AB? É o T de V1B agora. E C e D, no caso, vai ser o quê? T de V2B. Os coeficientes da combinação linear do vetor, da imagem do vetor V2 relativo à base B. Então, do mesmo jeito, você vai lá e faz o quê? Pega os vetores aqui, novamente, V1 e V2, substitui na transformação linear, T de V1 aqui, substitui na transformação linear, e encontra a imagem, 1 e menos 4. Aí você pega o segundo vetor da base B, né, que é a base do domínio, substitui o V2 na transformação linear, e você encontra menos 2 e 11. E aí o que você faz com esses dois vetores? Cada um deles, né, você vai lá e escreve como combinação linear. Então, o T de V1 é a combinação linear aqui da base B. Então, W1 é o V1 e o W2 é o V2. A partir do momento que você resolve este sistema, você encontra A e B, que é a primeira coluna da matriz TB. Bom, então você vai lá, resolve este sistema aqui, tá? Que é o mesmo que está aqui, certo? E aí, a partir daí, você vai lá, resolve o sistema e encontra os valores de B e A. Então, a matriz T de V1B é essa aqui. Tá? Aí, só tome cuidado com a ordem, né? Aqui você determinou que A deu menos 4, que é este valor de cima, e o B é aqui embaixo. Não vou colocar, tá? É trocado.
T de V2 do mesmo jeito, você pega a imagem dele, que no caso é o menos 2 e 11. Aí escreve como combinação linear da base B, W1 e W2, que é V1 e V2, esses mesmos dois vetores aqui. Tá? Então escreve como combinação linear. A partir do momento que você resolve o sistema, encontra C e D, é o nosso T de V2B. Ok? Então nós temos aqui o T de V2B. Pronto. Tá? Então da mesma forma que a gente encontrou o nosso TA, você tem agora o TB. Tá? Então, a segunda coluna 17,5 e a primeira coluna menos 4 e menos 1. Tá bom? Ok. Então, visto essa revisão, vamos dizer assim, a gente já pode ir para onde? Para definir o que são matrizes semelhantes. Tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar bem aqui, né? Só para relembrar. Você pegou aqui, ó, seja o operador T de V. Ah, faltou um V aqui, tá? E vem V. Né? As matrizes TA e TB, que representam um operador linear relativo às bases A e B, respectivamente. O que significam essas matrizes TA e TB? São essas que a gente acabou de encontrar. Tá? Ou seja, você tem aqui o espaço vetorial V, certo? O espaço vetorial V, a transformação linear T. Aqui você tem, por exemplo, a base A, né? Os dois vetores aqui, por exemplo, V1 e V2, tá? Aqui também V1 e V2, certo? Aí você faz o que? Pega um vetor que está bem aqui, o vetor V, ok? Aí você vai lá no problema, você vai ter isso aqui, ó, o nosso chamado VA. Quem que é o VA? É você pegar este vetor V e escrever como combinação linear dessa base, tá? E aí você tem esse cara, né? Você tem esse cara aqui, tá? O chamado pode ser, por exemplo, sei lá, x1 e x2, né? São os coeficientes da combinação linear. Só que o objetivo nosso é determinar quem? Uma matriz que transforma esse VA em T de VA. Os componentes do vetor da imagem do vetor V, que é o T de V, relativo à base A. Então aí esse cara aqui você vai lá, encontra aqui o T de V, tá bom? Então esse T de V escreve como combinação linear da base A, certo? E aí você encontra o chamado T de V A. Pode ser, por exemplo, Y1 e Y2, pronto. Mas no caso a gente sabe que existe uma passagem direta para encontrar esse cara aqui, que é a nossa matriz chamada TA. É a matriz que representa essa transformação, esse operador linear relativo à base A, ou seja, esse vetor VA aqui, as componentes do vetor V relativo à base A, se você multiplicar TA por VA, vai dar o nosso T de VA. Tá? Então, do mesmo jeito para esse TB, você faz o mesmo procedimento aqui, né? Tá? Vai lembrar que como é que a gente determina o TA? É do jeito que foi feito o exercício aqui em cima, tá bom? Já acabou de fazer isso aqui, como se determina a matriz TA. Só estou comentando para que serve a matriz TA. Então, do mesmo jeito, a matriz TB. Você pega o vetor VB aqui, multiplica TB por VB, vai encontrar o nosso T de VB. Ok. Mas independente disso daqui, a parte que nos interessa é justamente isso daqui, tá? Essa matriz TA, como é que a gente determina ela? Vamos só relembrar? Você pega os dois vetores da base A do domínio, joga na transformação linear, encontra duas imagens, o T de V1 e o T de V2. Esses dois vetores escreve como combinação linear da base do contradomínio, que é a base A, os coeficientes que você encontrar, certo? Você vai lá e coloca na primeira e na segunda coluna. Esse é o nosso TA. E do mesmo jeito para encontrar TB, só que agora você faz o quê? Você não vai mais pegar a base A, você vai pegar uma base B para o domínio e uma outra base, a mesma base no caso aqui, B para o contradomínio. Tá bom? Ok. Então, pela definição de matriz, de uma transformação linear, ou seja, de uma matriz que representa uma transformação linear, pode-se escrever o seguinte. Então, isso que eu comentei bem aqui, só estou repetindo aqui, tá bom? Então, nós temos aqui
a matriz TA vezes VA vai dar o T de VA. Se eu pego a matriz TB vezes VB, vai dar o T de VB. Ok? Então, qual é o nosso objetivo? O objetivo aqui é verificar se existe uma relação entre essas duas matrizes, TA e TB. É isso que a gente vai determinar. Ou seja, dada, por exemplo, a matriz TA, como é que a gente encontra a matriz, por exemplo, TB? É isso, tá? Existe como? É isso que a gente está querendo, tá? Determinar. Da matriz TA, e lógico, as bases A e B, como é que a gente determina a matriz TB? Então, essa relação que vai existir aqui, que a gente vai usar lá na frente em diagonalização de operadores, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Tem como a gente, por exemplo, o T de V ele é igual ao T de V, mas o T de VA e T de VB, em princípio, não tem nenhuma relação, né? Para você poder, por exemplo, poder igualar esses dois. Aí já teria uma relação entre TA e TB. Então, nesse caso aqui, não vai ser possível no primeiro momento. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar o quê? Tudo isso daqui está relacionado a quem? Esse é um vetor relacionado à base A e esse aqui é um vetor relacionado à base A. Então, seria bom que você mudasse tudo para a base A ou tudo para a base B. Tá? Então, eu vou pegar aqui, a gente está acostumado, pelo menos lá na definição, a gente definiu a matriz de mudança de base de A para B, mas aqui a gente vai preferir usar esta aqui, tá? Então, indica-se porque, só para ficar mais simples, a matriz de mudança de base de B para A, de B para A. Então, a matriz de mudança de base de B para A. Ok? Então tá. O que é a matriz de mudança de base? Se é a matriz de mudança de base de B para A, você vai pegar um certo vetor que está relacionado a uma base, as componentes, e transforma para outra base. Então, eu tenho o vetor VB, que são as componentes do vetor V relativo à base B. Então, como aqui é a matriz de mudança de base de B para A, eu mudo para a base A. Pronto. Essa é uma matriz que eu multiplico, né? É isso. Que antes era assim, né? Que nós fazíamos assim, né? Deixa eu colocar aqui do lado. Tá? Vou colocar uma outra cor. Por exemplo, tá? Vou colocar aqui e apagar, né? Era assim que a gente fazia. A gente pegava, por exemplo, se nós tínhamos, por exemplo, um vetor chamado VG, tá? VG ou VF. Vou colocar aqui, deixa eu voltar aqui para cá, tá? VF, tá? Aí eu quero encontrar a nossa componente do mesmo vetor relativa à base G. E aí quem que eu vou multiplicar? Opa, eu quero mudar para F de F para G. Então é a matriz de mudança de base de F para G. Tá bom? É simplesmente isso. Tá? No caso aqui, a matriz Q eu estou mudando de B para A, então tem que ser a matriz de mudança de base de B para A. Do mesmo jeito, aqui é um vetor que está no contradomínio, o T de V. Ah, não é só ele, são as componentes dele relativas à base B. Então, tem como transformar as componentes desse mesmo vetor, em vez de base B, base A. Aí é só multiplicar por Q, que é a matriz de mudança de base de B para A. Então, eu mudo T de VB para T de VA. Pronto. Ok? Então, como eu sei que o vetor VA é Q vezes VB e T de VA é Q T de VB, eu posso pegar, né? Posso pegar aqui, deixa eu voltar para o vermelho. Eu posso pegar e em uma equação que eu tenho, pegar o VA, substituir por Q de VB e o T de VA substituir por Q T de VB. Aonde que eu vou substituir? Vamos lá. Aqui, ó, nesta aqui, ó, nesta, tá? Aqui, ó, tá aqui. VA. Isso aqui eu posso mudar por Q de VB. E esse T de VA vai ficar tudo em função de T de VA, QT de VB. Ok? Então vamos fazer essa primeira etapa aqui. Vamos lá. Então vai ficar assim, substituindo estas duas equações na 1, vai ficar assim, ó, pronto. Tá? E aí qual que é o objetivo mesmo? É você pegar e querer comparar isso aqui com esta, que é o que está faltando. Ó. Eu mudei toda essa equação aqui de cima, essa equação aqui, essa aqui, tudo para base B. Tá? Então, a gente vai procurar comparar com esta aqui de baixo.
Aí pronto, a gente vai conseguir ter uma relação entre elas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tiro essa matriz Q daqui, coloco para cá, aí eu consigo T de VB igualar com esse T de VB bem aqui, ó. Bom, vamos fazer isso então. A matriz Q, a gente já viu que a matriz Q é uma matriz de mudança de base de B para A. E toda matriz de mudança de base é inversível, tá? Então, pronto. Então, aqui eu posso multiplicar a esquerda por Q na menos 1, tá aqui. E a esquerda aqui também por Q na menos 1. Pronto. Aí, lógico, Q na menos 1 vezes Q da identidade. E aí vai dar somente T de VB bem aqui. Pronto. E aí a gente praticamente finaliza a relação. Porque aqui eu tenho, ó, T de VB é tudo isto. Tá? É isso aqui. Certo? Tá? E onde é que está o T de VB? Vamos lá, voltar para cá para cima. Tá bem aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Então, eu vou igualar aquela expressão lá de baixo a essa. É TB vezes VB, que eu vou igualar a esta. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. TB/VB igualar a Q na menos 1 TA Q vezes VB. Pronto. Tá? E a gente for observar, eu tenho aqui VB e aqui VB. O que significa isso? Que essa matriz inteira aqui, que está multiplicando por VB, é igual a essa matriz que está à esquerda. Ou, né, por isso que eu coloquei. TB é isso aqui. Tá? TB é igual a Q na menos 1, TA vezes Q. Vale lembrar aí que essa matriz Q não é qualquer matriz. É a matriz de mudança de base nesta ordem, tá? Nesta ordem. Qual ordem? De B para A, tá? Tem que tomar muito cuidado aí, tá? Eu estou mudando a base B para A. Aqui, ou seja, a fórmula, tá? A fórmula é assim. Para eu dar da matriz TA, para eu encontrar a matriz TB, eu multiplico uma matriz Q à direita, uma matriz Q na menos 1, que é a inversa dessa, à esquerda, e vai dar a matriz TB. Tá bom? Sendo que essa matriz Q não é qualquer matriz, é a matriz de mudança de base de B para A, que esta é a fórmula aqui. A na menos 1B, de B para A. E aí, o nome que se dá para essas duas matrizes, TA e TB, são chamadas matrizes semelhantes. Certo? Então, aqui é uma relação existente entre duas matrizes semelhantes. Então, tem duas formas da gente dizer que duas matrizes são semelhantes. Tá? Então, quais são as duas formas? Uma matriz TA, que representa um certo operador relativo à base A, e você pegar uma outra matriz que representa o mesmo operador relativo a uma outra base, aí você diz que essas duas matrizes são chamadas de semelhantes. Ou, se você tem uma certa matriz qualquer, TA, e encontra uma matriz que você multiplica a direita por ela e a esquerda pela inversa dela, dessa TB, aí você diz que TB e TA são semelhantes. São as duas formas de se definir matrizes semelhantes. Tá bom? Então, é isso daqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, para propriedade. Propriedade é interessante porque, nesse caso, quando a gente tem a matriz TA e você quer encontrar a matriz TB, tem uma forma de, pelo menos, você fazer, vamos dizer assim, verificar se você acertou. Né? Seria assim. Os determinantes de matrizes semelhantes são iguais. Aí tem uma demonstração, né? Então, eu vou multiplicar só aqui, ó. Eu vou calcular o determinante dessa aqui e desta, porque são iguais, né? Duas matrizes. Aí o determinante aqui é só lembrar, né? O determinante dessa. Aí a gente utiliza a propriedade de determinante. Se eu tenho o determinante de produto de várias matrizes, é o produto do determinante de cada matriz. Tá? Aí eu só coloquei essa matriz aqui para cá, esse determinante. Tá? Aí novamente eu junto num produto, né? Tá? É a volta disso aqui. Aqui eu posso desmembrar em 3. Tá? Eu não posso lembrar, eu não posso pegar esse cara aqui, ó, e trocar para cá, tá, pessoal? Não posso fazer isso. Tá? E não existe a comutatividade no produto matricial. Mas em termos de produto de certos valores, sim, existe, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aí, como eu tenho aqui o produto de dois determinantes, eu posso colocar num único determinante.
Aí o determinante de Q na menos 1, que vai dar aqui a identidade, e o determinante da matriz identidade é 1. Tá? Então, determinante de TB é igual ao determinante de TA. Ou seja, foi demonstrado o que foi comentado lá em cima. Tá bom? O que mais? Então, vamos para onde agora? Para o nosso exemplo, né? E aí a gente vai utilizar aquelas matrizes que a gente viu lá em cima, né? Olha só. Seja TA, olha, essa matriz TA é aquela mesma matriz que a gente determinou lá no primeiro exercício dado lá em cima. Foi dada uma certa transformação linear, um certo operador linear, aí foi pedido, né, foi dada também a base A, e a gente pediu para determinar a matriz TA. E essa era a matriz TA. Tá? Então, uma matriz que representa um operador linear, então no caso aqui eu vou até de propósito não colocar o operador linear, mas a gente já conhece, tá? Mas não vou colocar. Relativo à base A e as bases A e B. Ó. Olha, as bases são as mesmas, tá? Essa é a base A, aqui, ó. É só relembrar ou dar uma olhadinha ali nas notas de aula, tá bom? Determine TB, matriz que representa o operador linear relativo à base B. Então, usando a relação entre matrizes semelhantes, que é essa daqui, né? Essa é a relação. O que a gente vai fazer? A gente vai lá passo a passo desenvolver para encontrar a matriz TB. Se bem que a gente sabe o quê? Quanto é que vale a matriz TB. Vamos dar só uma olhada rapidamente aqui, ó. Vamos voltar para lá, tá? Nós temos aqui, ó, essa é a matriz TB, tá? Olha, cadê a matriz TA? Essa é a matriz TA, que é aquela que nós temos ali, ó. Menos 1 é menos 14, 9, menos 23 e 15. Então, a matriz que a gente vai ter que chegar no final é essa aqui, ó. Menos 4 e menos 1, olhando em coluna, 17 e 5. Tá bom? Então, vamos lá. Então, passo a passo, cadê o exercício, né? Aqui, pronto. Então, qual é o primeiro passo, né? A gente precisa, para determinar TB, pegar a matriz TA, multiplicar pela matriz Q, que é a matriz de mudança de base de B para A, que é A na menos 1B. E depois calcula a inversa dessa, e coloca a esquerda e faz o produto matricial dessas três. Tá? Então, TB é o produto de três matrizes. Então, vamos lá, o primeiro passo é encontrar a matriz Q. Então, pegando a matriz A, aqui, ó, colocando em coluna 1 e 2, aqui, né? Os vetores, deixa eu baixar um pouco aqui. Tá? Vai lembrar, isso aqui é por convenção, tá? Tomem cuidado. A matriz A é 1 e 2 em coluna. Poxa, mas aqui alguém vai dizer, mas vai dar no mesmo. Tá, coincidiu, vou dar ênfase mais na matriz B. E 2 e 3 em coluna, tá? Então, você vai lá, calcula aqui a inversa, que é 1 sobre o determinante. O determinante aqui é 3 vezes 3 menos 4 aqui. Troca os elementos da diagonal principal e o sinal da secundária. Aqui, né? Pronto. Aqui vai dar menos 1, então joga para dentro o sinal, aqui troca e troca aqui. Pronto. Essa aí é a inversa da matriz A. Quem é a matriz B? Aqui, ó, dá para dar ênfase. Ó. Aqui é o primeiro vetor da base B. Ó, menos 1 e 3. Poxa, aqui também praticamente não faz diferença. Poxa, esse exemplo não foi um bom exemplo em termos de base. Mas é muito comum não acontecer isso aqui, tá, pessoal? Então, tomem cuidado. Então, aqui, tá? Mas eu vou dar ênfase, tá? Aqui é o primeiro vetor da base B e em coluna é o segundo vetor da base B. Do mesmo jeito aqui. O primeiro vetor da base A em coluna. O segundo vetor da base A em coluna. Pronto. Então, visto isso daí, você pega A da menos 1 que a gente acabou de encontrar, a base B aqui, faz o produto matricial, aí você encontra a matriz Q. Pronto. Essa aqui é a matriz Q. Certo? E aí o que a gente faz? A gente vai precisar da inversa dela. Então, você vai lá, pega, calcula a inversa. Como é que é a inversa? A inversa aqui. 1 sobre o determinante, então multiplica 9 vezes 14, 126, menos 5 vezes menos 25 dá mais 125, troca de sinal, aqui dá 1. Troca os elementos da diagonal principal e o sinal da secundária. Pronto. Então, aqui vai dar esse valor vezes 1. Tomem cuidado, vezes 1. Então, deu essa matriz. Pronto. Aí você vai lá, retorna a definição, ou melhor, a relação entre matrizes semelhantes. Né? Então, Q na menos 1 é essa que a gente acabou de encontrar, a matriz TA dada no problema e a matriz Q que a gente encontrou ali em cima, né? Essa matriz aqui. Aí você escolhe, né, quem você multiplica
por quem primeiro, lógico, menos essa primeira com a última, né? É a primeira com a segunda ou a segunda com a terceira, ok? Eu escolhi fazer a primeira com a segunda, tá? Então, fazendo o produto matricial da primeira com a segunda, nós temos aqui esses valores, tá? Depois só vocês ir conferindo aí, fazer passo a passo, né? 14 vezes menos 14 e 25 vezes 9, aí deu 29 e assim por diante. E aí, por último, você multiplica essas duas matrizes aqui, você tem a matriz o quê? Aqui, ó, TB, tá bom? Ah, detalhe, né? Se você calcular aqui o determinante, como que dá o determinante? É menos 4 vezes 5, então dá menos 20 mais 17. Menos 20 mais 17 dá menos 3. E aí você calcular o determinante dessa matriz TA aqui, também vai dar igual a menos 3. Confiram aí, essa é a propriedade do determinante. Ok, pessoal? Então é isso daí.